Muito bem, começando com a nossa reportagem, Luiz Fernando Vampiro, deputado, ex-secretário de Estado da Infraestrutura, e está em visita à nossa região, visitando aí municípios também da região sul de Santa Catarina, do extremo sul catarinense, e visitando também obra importante que foi encaminhada quando ele era então secretário de Estado de Transportes e Obras, e agora visitando o Braço Norte e conversando também com lideranças do MDB. Uma agenda bastante intensa já na segunda-feira e aí retornando para a Assembleia, deputado. Perfeito. Nós estamos efetivamente hoje aqui em Braço Norte, conversando com as lideranças do partido, sentir o clima e, na verdade, os anseios partidários nesse sentido. E também o objetivo fundamental é visitar uma pavimentação asfáltica que nós estamos fazendo no bairro Pinheiral. A rodovia esta que recebeu 215 mil de verbas oriundas da Secretaria de Infraestrutura, enquanto eu era secretário do ano passado, e mais uma contrapartida do prefeito municipal, da Prefeitura Municipal de Braço Norte, na ordem de R$100 mil, que é a José Carlos Heidmann. Uma via importante, na verdade, no novo mercado lá no Pinheiral, onde tem 3 frigoríficos, e havia, obviamente, muito pó na solicitação de lama, enfim, quando chovia. Então, uma pavimentação importante, solicitação do vereador Israel, e nós estamos aqui hoje também para fazer uma vistoria em loco das obras, do andamento das obras, dos encaminhamentos, e depois seguiremos viagem até Capivari de Baixo, Pescaria Brava e depois a Florianópolis. Durante o período que esteve no comando da Secretaria de Infraestrutura, o que foi importante, assim, por região, de repente, obras que marcaram essa passagem e que vai lhe deixar satisfeito por ter conduzido a pasta? Olha, eu sempre digo que são questões importantes e eu poderia começar, na verdade, poderíamos falar da obra da Ivane Freta Moreira, uma obra emblemática que irá ajudar em muito, na verdade, principalmente a comunidade aqui de São Ludgero, Braço Norte, Grão-Pará, enfim, que querem se deslocar a Tubarão, tem um grande gargalo forte e fundamental na chegada, na verdade, depois da passada do bairro São Martinho ali, então você já vai conseguir direto a BR-101, sendo um novo vetor econômico, uma obra de R$100 milhões, quase 6 quilômetros, toda sinalizada, duplicada, ciclofaixa, enfim, uma obra super importante. Poderíamos falar efetivamente também desta obra aqui, na verdade no Pinheiral, poderíamos falar da obra do Farol de Santa Marta, poderíamos falar da via rápida da cidade de Criciúma, da revitalização de algumas obras importantes no extremo sul de Santa Catarina, como Meleiro Turvo, Sombrio, Jacinto Machado. Enfim, nós nos focamos bastante aqui no sul de Santa Catarina, no sentido que fazia desde o Edinho Bess, então o deputado federal que assumiu a Secretaria de Infraestrutura, há 11 anos um secretário de Infraestrutura não era do sul de Santa Catarina. Por isso nós tomamos bastante cuidado e cautela para que a gente pudesse avançar nas obras aqui no extremo sul de Santa Catarina, no meio sul de Santa Catarina e no norte do sul de Santa Catarina, mas sempre falando em sul de Santa Catarina. Deputado, logo que o governador Eduardo Pim Moreira assumiu, tomou algumas medidas que a gente, na imprensa, está colocando meio que está construindo cabos eleitorais para o adversário. Por medidas feitas, você sabe que a força do servidor público em Santa Catarina é muito grande e acabou descontentando em todos os setores da saúde, educação, infraestrutura, enfim, desligamentos que ocorreram. Mas, por outro lado, o governador tem anunciado no cargo ações importantes, como a recuperação de Lauro Miller Orleans, que é um problema sério, e investimentos importantes aqui em Braço Norte recentemente, que é essa ponte que liga o centro ao bairro Lado da União. Enfim, fala um pouquinho sobre essas questões, esse movimento do governo, até que ponto é nocivo, até que ponto é produtivo isso, eleitoralmente falando, deputado. Perfeito, bom lembrar, SC 390, Lauro Miller Orleans, na verdade foi o último ato nosso enquanto secretário de Infraestrutura, a autorização do processo licitatório. Tem também uma obra importante que nós fizemos todo o projeto ano passado, que é uma restauração completa da Serra do Rio do Rastro, são quase R$20 milhões que está no Ministério da Integração, finalizando já, na verdade, uma limpeza. A serra hoje se encontra realmente muito abandonada, mas nós fomos pegos de surpresa em virtude dessa diminuição das secretarias, das ADRs, na verdade, Na verdade, a concepção da Secretaria de Desenvolvimento Regional é super importante e ela teve um papel vital, importantíssimo nas gestões que houveram do PMDB. Mas a partir do momento que houve o PSD na sua gestão, houve uma diminuição da importância dela, inclusive com a nomenclatura. A partir desse momento já se começou a diminuir o papel da ADR e também as ações de governo. Vamos ser sinceros, enquanto você tem um secretário de regional forte, o prefeito não precisava ir aqui até a capital, porque lá o governador, então Luiz Henrique, não aceitava atender, na verdade, um prefeito sem o secretário. E a concepção do governador Raimundo Colombo era diferente, ele atendia todos a qualquer momento. Houve um processo de fragilização e as ADRs, obviamente, houveram esse remanejamento, não era mais o patamar de secretário de Estado, era um secretário quase que adjunto, isso teve um enfraquecimento. Então,
o governador, entendendo dessa maneira e também fazendo algumas ações de redução de cargos, ele entendeu que, na verdade, iria levar ao patamar das associações de municípios. Ou seja, na região sul de Santa Catarina, de Paulo Lopes até Passo de Torres, nós temos 3 associações de municípios, a Amurel, a ANREC e a MESC. Então nós vamos ter 3 secretarias nessas bases territoriais. Foi isso que aconteceu em toda Santa Catarina, e a partir desse momento houve, obviamente, um descontentamento de algumas lideranças que são normais, mas houve também um entendimento que o governador estava fazendo uma gestão numa fase finalística de governo. Nós não estamos começando um governo agora. A partir de 1º de maio, que foi na semana passada, qualquer despesa sendo feita pelo governo do estado terá que ser não só o seu orçamentário, mas o seu financeiro comprovado, em virtude da lei de responsabilidade fiscal, e nós temos também os gastos dos testes públicos. Então, o governador está num emaranhado, num processo eleitoral, mas ele tem uma série de restrições e ele não pode avançar. Por isso que a gente tem que representar ele de uma forma intensa, e a gente representa. A bancada do PMDB deu para ele a autonomia para fazer essas mudanças, na verdade, mas é o momento de colocar, na verdade, o trem no trilho. E é isso que está acontecendo, já anunciando novas obras, como a ponte que foi anunciada aqui, a construção, uma obra emblemática e muito reivindicada tanto por outras gestões, uma obra simbólica para o município de Braço do Norte. Enfim, a gente acredita que com esses anúncios de novas ações, o governo começa a mostrar ações positivas, não só mão de tesoura. Acho que temos que apertar o cinto, é fato, mas nós temos que mostrar para os catarinenses, para o sul de Santa Catarina, que o governador é do sul de Santa Catarina, e obras emblemáticas que até então não saiu, a partir desse momento elas terão a sua efetivação através do governador Eduardo Pim Moreira. Deputado, em alguns movimentos o governador está tentando fazer com que o Caixa incorpore. Em outros momentos, algumas medidas que possam trazer investimentos importantes, né? Algumas concessões também, como algumas medidas que estão para ser analisadas na Assembleia Legislativa, inclusive de ICMS. Isso daqui a pouco não vai caracterizar como o último ano de governo, de gestão, a renúncia de receita, e até que ponto isso vai fazer com que o governo tenha apoio na Assembleia Legislativa? Vocês terão que fazer um exercício grande lá, porque pelo que se percebe, o PSD já se movimenta diferente do que o MDB se movimentava durante a gestão Colombo. Perfeito, o que você coloca é muito fundamental. O que acontece é que o ICMS sempre foi uma discussão, não foi por setor, foi sempre por particularizado. Exemplo, aqui nós temos uma região muito forte na área, vamos colocar aqui... Frigorífico? Não, vamos colocar o frigorífico, mas o frigorífico vai para o agronegócio, ele sai um pouco. Mas vamos colocar o setor plástico, ou o setor madeireiro. São 2 setores também vertentes e importantes aqui na região. E aí você vai lá, você tem uma determinada empresa que está em dificuldade, e você vai lá, faz um termo de cooperação com ela e reduz o ICMS dela. E o do lado fica operando com o ICMS cheio, ou seja, havia uma política diferente de intenção, que não era uma política de isonomia para todos. O governador tenta, na verdade, através da medida provisória 220, colocar um limiar e deixar todas 17% e colocar 12%, diminuindo 5% no ICMS final da indústria. Só que existiam alguns termos de cooperação onde algumas indústrias já tinham, na verdade, um benefício muito maior. Exemplo, a indústria do setor têxtil, ela destaca 3%, certo? E aí a empresa se acredita com 17%, ou seja, tu paga 3% e ela se acredita com 17%, ou seja, ela tem 12% de avanço nesse sentido de ganho. Tem empresas de grandes redes que faz alguns anos que não pagam o ICMS. Então, há, na verdade, uma forma de equilibrar isso para que todos tenham competitividade no cenário nacional, mas também que não sejam prejudicados o Estado de Santa Catarina e a Receita. Por isso que esse equilíbrio é importante. A medida provisória 220 deu um pouco de calor em virtude do setor têxtil, que estava já diferenciado, mas hoje está tendo reunião com a FEComércio e com a Fiesc, que tem uma briga também de divergência, e a gente acredita que nos próximos dias possa ser editada uma nova medida provisória, contemplando, obviamente, alguns segmentos que estavam diferenciados, mas o que é fundamental é baixar o ICMS de 17% para 12%. Na questão de movimento político, agora um pouquinho, comenta-se aí no Sul que o governador Eduardo Pim Moreira deve disputar a cadeira. Tem outros nomes do MDB, que é o Mauro Mariani, deputado, e também o prefeito de Joinville, que agora veio-se fora, então, porque não renunciou. Então, como é que estaria o MDB e as conversações para a aliança, deputado? Algo assim que venha realmente de quem está na capital e sabe do que está acontecendo. E o que o partido está pensando também. Não, o governador Eduardo Pim Moreira ele tem dito alguma coisa que é muito certa, né? Ele falou para a bancada na terça-feira, numa reunião que nós tivemos lá no Palácio Agronômico: olha, se vocês quiserem a minha participação na eleição de 2018, eu só posso participar de uma única maneira. Eu só posso ser candidato a governador. Só isso, mais nada. Agora,
O Mauro Mariani, ele pode ser candidato e pode participar em 5 oportunidades. Ele pode ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a vice-governador e a governador. Então, o que o Eduardo diz com isso é que se ele puder participar, ele só consegue participar numa única condição, de candidato a governador. E para o sul de Santa Catarina seria e será muito importante esta participação. Nas alianças, nós estamos muito perto do PSDB, mas o cenário nacional é que vai ser determinante nas composições, né? O Geraldo Alckmin, no último domingo, ele fez um artigo muito forte na Folha de São Paulo, dizendo que não quer uma aproximação muito forte com o PMDB. Isso, obviamente, se for verdade, apesar de ter uma amizade pessoal muito forte com o Eduardo Pinho Moreira, isso pode nos prejudicar e é capaz de nós sairmos em 3 chapas aqui em Santa Catarina. O PP com o PSD, o PSDB com outros partidos e o PMDB com também outros partidos menores. Isso faz parte, é uma articulação importante. Aí estaria o PT também? Não, o PT eu acredito que possa ter a candidatura do Décio Lima, desculpa, há 4 candidaturas na verdade em Santa Catarina, o Décio Lima com outra chapa, com o PSOL e com outros partidos nesse sentido, né? Até de repente apoiando, agora tem que ver o cenário nacional, com o PSL que entra forte, então há toda uma discussão que a gente está fazendo aqui em Santa Catarina, mas não há dúvida nenhuma que o cenário nacional, das articulações nacionais, elas derivam muito e traem a articulação para Santa Catarina, mas hoje eu digo que o PMDB de Santa Catarina terá o candidato a governador. O ex-governador Raimundo Colombo, ele tem se esforçado para que essa aliança se mantenha, até porque ele também tem os interesses dele e sabe que disputar um Senado com outro grupo poderia dividir votos e, enfim, ser prejudicado nisso. O Júlio Garcia tem espaço generoso no governo Eduardo Pinho Moreira. Até que ponto isso forçará o PSD a se manter nessa aliança, deputado? Perfeito. O Raimundo Colombo, ele tem essa sensibilidade, né? Ele foi eleito senador com a ajuda do PMDB e 2 vezes governador de Santa Catarina com a ajuda forte do PMDB. Eu digo do PMDB, os companheiros aqui de Braço Norte é um exemplo crucial disso, que trabalharam muito forte, tirando as divergências locais, municipais em relação às aqui e fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. Então o Raimundo sabe da força, da militância. O nosso partido, o PMDB, tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, é o partido que tem diretório em todos os 298 municípios de Santa Catarina, então mostra uma força pujante do PMDB em Santa Catarina. Em relação ao espaço, na verdade, a articulação do Júlio Garcia, ele também conhece o PMDB, ele é do PSD, na verdade, militante forte do PSD, já deputado estadual, presidente da Assembleia, ex-conselheiro do tribunal, conhece muito a política e ele é um habilidoso, é um articulador político que pode nos ajudar muito nessa construção entre PSD e PMDB. Deputado, obrigado e bom trabalho aí nas suas andanças por Santa Catarina. Muito obrigado, sempre à disposição.